Boa tarde, quarto ano. Vamos às explicações das tarefas de casa. Então, na semana passada, na nossa última aula de sexta, nós começamos a falar sobre a divisão. Nós vimos aqui no nosso material, que a professora reuniu as crianças em grupo. Ela tinha 20 alunos e aí ela resolveu fazer 4 grupos com 5 crianças. Então, no momento que ela pede para as crianças se reunirem em grupo, ela está trabalhando com a divisão. Então, a gente observa na abertura da unidade 4 grupos com 5 crianças, e aí nós conseguimos concluir que são 20 alunos nessa turma. Nós conversamos também que a operação inversa da divisão é a multiplicação, assim como a operação inversa da multiplicação é a divisão. Uma desfaz o que a outra fez. Na página 191, nós vamos conversar um pouquinho com divisão, sobre divisão com números naturais. Esses números que a gente conhece, 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Revendo as ideias da divisão. A ideia de repartir ou distribuir igualmente. Para uma festa de aniversário, Cristina fez 108 bolinhos de vários sabores e repartiu-os igualmente em 2 bandejas. Quantos bolinhos foram colocados em cada bandeja? Então, olha, vamos compreender o problema. A Cristina, ela produziu 108 bolinhos, Então, a gente vai destacar aqui o número 108. E ela quer distribuir, ela quer repartir igualmente em 2 bandejas, para saber quantos bolinhos ela vai ficar em cada bandeja. Então, aqui a gente compreendeu o problema. Agora, nós vamos planejar como que se resolve esse problema. A gente vai pegar todos os bolinhos e vai dividir em 2 bandejas. Aqui nós temos, o algoritmo, a sentença da divisão. E a gente lê 108 dividido por 2. Aqui nós vamos resolver esse problema usando material dourado. Nós temos aqui 108, uma placa valendo 100 e 8 cubinhos. 108 para dividir em 2 conjuntos. Primeiramente, eu não posso pegar uma placa dessa e dividir em 2 bandejas, Eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o 108, eu vou trocar a centena por 10 dezenas. Então, peguei a placa e troquei por 10 barrinhas. Agora eu tenho 10 barrinhas e 8 cubinhos. Continuo tendo 108. Agora sim, eu posso pegar e dividir as barrinhas em 2 grupos. Então, eu coloco 5 barrinhas em um grupo, 5 barrinhas no outro grupo. Quando eu for pegar as unidades, eu coloco 4 unidades em um grupo e 4 unidades no segundo grupo. Aqui do lado, a gente tem a conta armada, a gente tem o algoritmo usual. 108, centena, dezena e unidade. Nós temos uma centena, nenhuma, grupinho de 10. Aqui, a gente não tinha barrinhas. Então, a gente não tinha barrinhas e a gente tinha 8 cubinhos. Como a gente não tinha barrinhas e uma centena, uma placa não daria para dividir para 2, como 1 é menor que 2, eu posso começar pegando 2 algarismos. E aí eu formo 10. 10 dividido por 2. 1 dividido por 2. Uma plaquinha dividido por 2 dá 0. Eu não tenho como dividir uma plaquinha e dar uma plaquinha para cada bandeja. Então, na bandeja fica 0 plaquinhas. E aí eu pego o 1 com 0 formando 10. 10 dividido por 2 dá 5. 2 vezes 5, 10. Então, eu coloco 10 aqui embaixo do 10 e subtraio. 10 menos 10 sobra 0. Trago o 8 para baixo. 8 cubinhos dividido por 2 dá 4. 2 vezes 4, 8. Coloco o 8 embaixo do 8 e vou subtrair. 8 menos 8 sobra 0. Agora eu vou completar aqui, Verifique se a divisão está correta, efetuando 2 vezes 54. Então, a operação inversa. Se ao fazer essa conta, 2 vezes 54, eu encontrar 108, significa que a conta está correta. Então, eu vou completar aqui, 108 dividido por 2 vai ser igual, responda a pergunta do problema. A pergunta do problema é, quantos bolinhos foram colocados em cada bandeja? Então, a gente vai responder. Agora, a tarefa é a página 102, Vocês vão ler o problema, compreender o problema, E vão completar aqui, O problema já está destacado o que nós precisamos compreender.
Já foi feito o planejamento, o que eu tenho que fazer para resolver esse problema. Já foi executado, aqui a gente tem o algoritmo da divisão, tá? Nós temos os termos, 125 se chama dividendo, o número 5, que é em quantas partes eu vou dividir, se chama divisor, o resultado se chama quociente e o que sobra se chama resto. Quando o resto é zero, dizemos que a divisão foi exata. E aí vocês vão acabar de completar o que falta aí nessa página, que é a sentença e a resposta. Na próxima página, agora pense, calcule e responda. Vocês vão ler cada problema, vão compreender, vão planejar qual é a conta que vocês precisam fazer e vão executar esta conta, tá? Vocês vão compreender, lendo novamente, quantas vezes forem necessárias, planejar, colocando a sentença aqui e, em seguida, armando o algoritmo e resolvendo a continha, tá? Nós temos aqui alguns probleminhas que vão ser resolvidos desta mesma maneira. Então, assim eu encerro a explicação dessas duas páginas. Espero que você faça com bastante capricho e atenção. Lembrando, para realizar as divisões, nós precisamos saber as tabuadas. Se for necessário, recorra a elas. Aqui no número 4, ó, uma aula de educação física durou 1 hora e 45 minutos. Nós precisamos lembrar quantos minutos tem 1 hora. Ó. 1 hora corresponde a 60 minutos, tá? 1 hora é igual a 60 minutos. Então, a educação física durou 60 minutos mais esses 45 aqui. Então, a gente precisa somar para descobrir quantos minutos são ao todo, antes de resolver a continha, tá? Então, um beijo e até a nossa próxima videoaula. Tchau!